pessoal, bem-vindos a mais esse episódio do nosso Café com Leitura. Hoje nós vamos conversar um pouco sobre trechos inspiradores do livro The Living Company, de Ari de Rus. Essa edição é de 1997. O autor trabalhou bastante tempo na Shell, trabalhou em outras empresas com planejamento por cenários, e nesse livro, que é bastante inspirador, ele nos provoca a pensar como que nós podemos conceber, desenhar e gerir uma companhia como uma organização viva, mais do que como um conjunto de processos parecido com uma máquina, um mecanismo. Então ele traz três grandes pilares que podem ajudar a definir o que é uma organização viva. O primeiro é a sensibilidade ao ambiente. Qual é a capacidade que a companhia tem de fazer a leitura, capturar essa informação, transformar ela em potência de adaptação na própria empresa, ou seja, a capacidade de aprendizagem e adaptação da companhia. O segundo aspecto é coesão e identidade. Essa palavra identidade vai ter bastante relevância nesse livro. Ele considera a coesão e a identidade como aspectos fundamentais para que essa comunidade de pessoas que vive, trabalha e faz a companhia existir possa ser de fato saudável. Ele enxerga a comunidade como um aspecto fundamental do que é uma organização viva. E o terceiro bastante importante é tolerância e descentralização. Tolerância aqui no sentido da companhia ser aberta ao mundo, aberta ao que não é parte de dentro dos seus muros. E a descentralização como condição para que essa tolerância possa ganhar corpo na companhia. Se eu tenho uma companhia muito fechada, centralizada, fica mais difícil absorver o que vem de fora. E aqui ele faz uma pergunta a partir da experiência que ele teve e das pesquisas, que é a seguinte: por que boa parte das lideranças ou das companhias acaba se mostrando, de uma certa forma, cega a essas mudanças que acontecem no ambiente? Por que a gente acaba tendo essa anestesia acontecendo, como se eu não fosse capaz de perceber mudanças que estão acontecendo no ambiente e assim me adaptar? Então ele traz 4 perguntas, possibilidades. A primeira é: a gente só consegue enxergar quando uma crise nos abre os olhos, ou seja, quando uma dor muito grande aparece. E talvez aí já seja um pouco tarde. O segundo ponto é mais fácil a gente observar e enxergar aquilo que a gente já experimentou. Então tem uma certa dependência da minha experiência para conseguir perceber o que está acontecendo na realidade. O terceiro ponto é: talvez a gente não consiga enxergar aquilo que é emocionalmente difícil para nós. Então, aspectos que causam um pouco mais de dor emocional vão ser difíceis da gente compreender, enxergar ou trazer para um processo decisório. E o último ponto é que talvez a gente só consiga enxergar aquilo que é relevante para a nossa própria visão de futuro, como se eu criasse uma visão de túnel e separasse outros aspectos que nós não consideramos relevantes. Então esses 4 pontos nos fazem considerar quão relevante é que o processo de planejamento, de visão, de decisão, do ponto de vista estratégico, de gestão da companhia, seja de fato coletivo, porque assim eu consigo atenuar esses vários vieses que cada um dos indivíduos vai trazer. Então, um grupo coletivo que compartilha suas várias visões e experiências pode fazer com que nós, como uma companhia, consigamos enxergar além dos nossos vieses individuais. Naturalmente, um dos pontos-chave de uma empresa viva, como proposto aqui, é que ela possa aprender. Então, como que uma empresa pode aprender? O que significa aprendizagem aqui nesse âmbito? Um dos aspectos mais importantes de aprendizagem é o próprio processo decisório. Então, o que o Ari traz aqui é que todo ato de decisão é um processo de aprendizagem. Se eu consigo enxergar cada ato, cada rito, cada processo decisório como uma forma de aprendizagem organizacional, eu vou dar um grande salto com relação à possibilidade dessa companhia se adaptar, se reconfigurar e permanecer relevante no mercado. E ele coloca aqui de uma forma bastante simples os 4 elos desse círculo de decisão, o que ele chama do processo decisório na visão dele.
O primeiro passo é que ele chama de perceiving, como que a gente percebe a situação. Então alguém traz uma questão para que a decisão seja tomada. Ele chama isso de desenvolver um modelo mental sobre o problema que a empresa está enfrentando. Então esse é o primeiro ponto. O segundo, que ele chama de embedding, é aprofundar o entendimento, conseguir calibrar e externalizar de modo compartilhado os vários modelos mentais dos indivíduos que estão participando do processo, de forma que essa imagem comum seja criada e que possa ser melhor compreendido o fenômeno em questão. O terceiro ponto ele chama de concluding, que é a conclusão. Então, que ações que a gente vai tomar. E ele chama isso quase como a simulação de um modelo. Uma vez que eu proponho uma alternativa de solução, ali no processo decisório eu posso simular como isso vai se dar. E aí, finalmente, o quarto ponto é a ação efetiva. Então, é como se eu estivesse aí executando esse modelo que foi apresentado como solução. E esse ciclo, né, de perceber, de construir, calibrar o modelo, a imagem comum, de chegar a uma conclusão, um modelo que pode ser aplicado, efetivamente aplicar, trazer o aprendizado e seguir, é em si um ciclo de aprendizagem coletiva. E isso é fundamental para uma empresa permanecer como um organismo vivo que se adapta ao ambiente que está mudando e trazendo problemas a todo instante. Relendo aqui o livro, eu me dei conta que eu uso uma dessas expressões que ele propõe muito, que é, do ponto de vista da cultura, a companhia ser como um rio, e o que nós precisamos é estabelecer as margens desse rio, mas o rio precisa ter vida própria. E é o que ele coloca aqui. Uma companhia que flua como um rio. E para isso a gente precisa fazer o design das margens desse rio. Essa companhia que flui como um rio, na visão dele, se opõe à visão puramente econômica de uma companhia. Então, nessa companhia que pode ser enxergada como um rio, como uma entidade viva que flui, existe uma comunidade que ali vive, trabalha, opera e faz a companhia funcionar. E esse é o aspecto-chave dessa empresa viva na visão dele. E as margens fundamentais desse rio, dessa empresa viva, podem ser consideradas como a identidade ou a cultura, os aspectos dos quais a gente não abre mão para que essa comunidade possa existir com princípios comuns. Quando o autor começa a explorar o campo da estratégia numa empresa viva, ele traz uma sugestão que o Mintzberg também já trazia, que é que a estratégia seja entendida mais como um verbo do que como um substantivo, mais como um processo. Algo que você faz mais do que algo que você possui. Para que a empresa possa operar de fato de forma um pouco mais autônoma, respondendo e se reconfigurando conforme o ambiente muda, é preciso que haja um pouco mais de autonomia, é preciso que haja um pouco mais de descentralização decisória. E para que isso aconteça, não adianta eu ter um plano estratégico com metas muito bem definidas e guiadas, porque o sujeito vai responder apenas àquelas metas que foram pré-concebidas por um grupo. Se eu preciso me adaptar, esse sujeito precisa compreender o significado dessa visão estratégica para que ele possa, inclusive, se ajustar suas ações a partir do significado e da visão que ele compreende, e não simplesmente seguir essas metas. E o que ele coloca aqui, que é fundamental para que isso aconteça, é que a gestão precisa construir o contexto para que a pessoa entenda o significado. Sem esse contexto, eu vou virar um operador de metas, simplesmente. Eu vou executar, simplesmente. E a execução vai funcionar muito bem até que o cenário muda, a realidade muda e eu preciso agir de uma forma diferente perante o mercado. Então, nesse parágrafo, ele coloca isso claramente. Estabelecer o contexto como uma alternativa ao direcionamento. Considerar que o planejamento é uma atividade de aprendizagem contínua significa muito mais claramente estabelecer contextos, e isso acontece de forma contínua, relendo o ambiente, trazendo de volta isso para a companhia, do que direcionando apenas, dando diretrizes e metas e objetivos apenas para as equipes executarem. E aí ele resume isso dessa forma. A arte da gestão se torna, então, uma questão de estabelecer o contexto para que o resto da organização e os seus membros possa performar conforme o âmbito e autonomia que eles têm no seu nível. E ele ainda propõe um aspecto interessante, que é o próprio ato de aprendizagem mantém a empresa coesa. O processo contínuo de geração de conhecimento e aprendizagem
gera coesão a partir daquela visão da identidade que a companhia tem. Então, uma companhia que continuamente aprende faz com que essa coesão ganhe força. E se o rio tem suas margens bem definidas, isso vai garantir uma empresa saudável ao longo do tempo. Talvez um último ponto bastante relevante para a gente considerar é como que a política e o poder funcionam numa empresa que busca ser mais adaptável. E esse é um grande obstáculo. Claro, porque quando você tem uma hierarquia muito bem definida, você tem estruturas de poder muito claras. Então, qualquer movimento para que a empresa se torne mais informal, num certo sentido, com maior grau de autonomia, menos centralizada, vai ter que lidar com aspectos de redistribuição de poder. Um dos pontos que ele coloca é que a centralização excessiva de poder não é apropriada para uma empresa que quer ser uma empresa viva, porque reduz a capacidade de aprendizagem dessa própria organização. Então, como que a gente pode construir um modelo mais distribuído de poder na organização, ou seja, uma organização que seja um pouco mais autônoma? De fato, ele não traz uma proposição, uma resposta para isso. Muitos outros autores trazem. Mas talvez o passo inicial seja reconhecer que uma estrutura rígida, embasada no poder hierárquico, não vai ser o melhor ambiente para uma empresa que procura se adaptar. Então, para encerrar, ele traz esse último parágrafo aqui. Poder concentrado significa falta de liberdade. Pouca liberdade significa pouca criação de conhecimento. E pior, pouca propagação de conhecimento. Essa propagação baixa significa pouca aprendizagem institucional. E assim, pouca ação efetiva se houver uma mudança na realidade competitiva da companhia. Significa aos poucos o enrijecimento e aos poucos a perda de relevância competitiva dessa própria companhia. Bom, pessoal, esses foram os pontos mais interessantes para mim do The Living Company, do Ari de Rus. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima.